Eu sou Paulo Silveira. Olá, jovem. Gabs Ferreira. Você tem dúvidas do que é Git e GitHub? Seus problemas acabaram. Sabe quando você tem aquele monte de arquivos e você precisa atualizar um deles e faz uma grande besteira e depois não consegue voltar atrás? O Git e o GitHub servem para resolver mais ou menos esse problema, não é isso, Gabs? É mais ou menos isso. Quando você está trabalhando em um time e você quer compartilhar arquivos entre o seu time e você quer manter um histórico daquele arquivo para de repente, se amanhã ou depois alguém fizer besteira, né, precisar voltar. Saber quem foi o culpado que mexeu naquele arquivo que não deveria ter mexido. Mostrar para outras pessoas, olha aqui o que eu fiz, será que isso aqui tá bom, será que isso aqui tá ruim, precisa de correção, precisa voltar e mexer de novo. É essa a ideia. Então, quando você precisa trabalhar com um histórico, saber quem mexeu onde e guardar as diversas versões do seu arquivo, seja em design ou muito mais frequentemente com programação e arquivos de código, tem várias formas que você pode tentar resolver esse problema. Você podia usar um Dropbox ou um Google Drive ou até um velho FTP e jogar tudo ali, mas não é tão legal, né? Realmente não é tão legal. Essas ferramentas, elas já têm várias funcionalidades para você trabalhar com essa questão que o Paulo falou de histórico, né? E controle de versão, né? Essa palavra meio mágica, mas que a gente escuta bastante. Se você tá procurando isso, você tá atrás dessas ferramentas. Agora é importante falar uma coisa, Git e GitHub são coisas diferentes. Pois tem esses dois nomes, é um pouco complicado para você que tá começando. Você pode ficar despreocupado. No começo, você vai provavelmente usar o tal do site github.com. É lá que a sua empresa ou você pessoalmente vai criar o tal do repositório, que você pode pensar que é algo como o seu projeto. E através de uma série de comandinhos de linha de comando bem matrix, você pode colocar arquivos e puxar arquivos para dentro do seu computador. E o GitHub, ele é mais do que um lugar para você colocar os seus projetos. É um lugar onde você consegue seguir outros programadores e programadoras e pessoas que trabalham com projetos, ver o que elas estão fazendo, interagir com essas pessoas, de repente tentar participar de algum projeto que está sendo desenvolvido. Então, projetos que você usa no seu dia a dia com o programador e com a programadora estão lá. Muitos desses famosos aí que o pessoal fala, né? React, Node, Angular, .NET, estão todos lá. Claro que quando você está começando, você vai ficar meio perdido olhando essas coisas, né? Você vai ficar meio, poxa. Mas depois de um tempo, essas coisas acabam se tornando comuns e você vai conseguir interagir, vai conseguir ler o código que tá lá, né? De repente até interagir com essas pessoas e ver o trabalho delas. E o Git, que é a ferramenta que está por trás desse site do GitHub, inclusive foi criado pelo tal do Linus Torvalds, o mesmo criador do Linux. Pensa num cara gênio, hein? Essa ferramenta tem uma característica peculiar, que ele é um sistema de controle de versão, isso é, você consegue falar, pega o arquivo, que era a versão do YouTube mais antiga, que eu quero voltar atrás para ver esse site como que era no YouTube de 10 anos atrás. Então você consegue fazer todo esse controle e mais ainda, ele é distribuído. O que isso quer dizer? Ele ser distribuído pode te permitir trabalhar até mesmo offline, porque você fica com o repositório inteiro, com todas as versões do seu software dentro do seu computador, localmente. E com isso você pode fazer todas as alterações e empurrá-las mais tarde por tal do servidor remoto. Essa é uma vantagem e uma diferencial muito grande do tal do Git e, por consequência, também do GitHub. Então, se você está começando aí na área, se você está ouvindo falar desse universo e está pensando se é uma coisa que você deve ou não aprender, sim, né? Sem se dúvida. você puder aprender a trabalhar com Git e GitHub, que nem a gente falou, né? Até aquele negócio de linha de comando, no início é meio assustador, né? Mas você não precisa se assustar. Exatamente. Porque você tem uma outra opção que é usar as versões desktop que o GitHub te apresenta. Ele tem alguns programinhas que ficam bem simples e ele tem uma cara de, olha aqui os seus arquivos, olha os arquivos que estão lá no repositório longe, no remoto. Então você tem um botãozinho bem simples do tipo sincronizar. Se você tá com medo desse monte de push, pull, commit, merge, pull requests, que são frases que aparecem com frequência numa empresa de tecnologia, fique tranquilo. Você pode usar para Windows, para Mac, esse sisteminha aqui que é com user interface muito mais humanizado, que aperta um botão, ele vai resolver quase
todos os problemas e essas dúvidas de quem está encarando o GitHub pela primeira vez. Mas mesmo sendo meio assustador nesse início, depois você acostuma, né? Você vê que você está conversando com a máquina ali, assim como as outras coisas que você aprende, que no início você olha e fala, nossa, nunca vou aprender isso. O GitHub é mais uma coisa que também você vai aprender. Pois é, no começo parece que você tá no Matrix, com a sentinela tá querendo te atacar o tempo todo com aquele monte de código estranho e comandos longos, mas em breve você vai se acostumar. E também tem um negócio muito bacana, tem um plot twist na história da internet mundial. A Microsoft, que durante muitos anos foi arqui-inimiga do Linux, e o Bill Gates e o Linus Torvalds, olha só, a Microsoft comprou o GitHub e hoje ela não só é a dona do site do github.com, como também é a maior colaboradora com código livre, com código open source dentro do GitHub. Se você vai ver as estatísticas, a empresa que mais colabora com software livre, com esses códigos que a gente usa de graça, que a gente baixa de graça na internet e que a gente pode editar o código fonte, é a própria Microsoft. Então, se você está pensando em trabalhar nessa área, aprenda GitHub. Se você está pensando em controlar a versão, em trabalhar com outras pessoas do seu time, ou apenas em compartilhar código com o mundo, Git e GitHub são coisas que realmente vão te ajudar e você deve aprender. Não fique com medo, a linha de comando tá aí, você pode usar o sistema de janelas muito mais fácil. Lembre-se que é uma forma de você sincronizar o que você tem dentro da sua máquina com o que as outras pessoas do seu próprio time estão usando. E com isso a nossa vida fica mais tranquila na Lura, na Kaelo, não é isso, Gabs? É isso que eu ia falar, tem até um lugar aí que dá pra você aprender isso aí, né? Esse tal de GitHub, né? É, eu falei que a gente nunca ia fazer um jabá grande aqui no hipsters.tube e você já tá queimando as promessas. Rapaz, você subiu os arquivos lá? Sobe os arquivos tudo no FTP. Caramba, E aí, isso mesmo. Eu perdi. Você deletou o arquivo? Eu deletei. É, agora a gente devia ter usado essas coisas que a gente fala que usa e não usa.